Todos nós, adultos e crianças, jovens e idosos, vamos ao texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Salmos, capítulo 25. Ora, a proposta nessa série era tratar dos salmos reais. Os salmos reais, eles vão do Salmo 20 ao 24. Não deveríamos então ter terminado essa série? Não sei se você se questionou isso, mas pretendo responder a partir desse texto, porque ainda precisamos continuar nos Salmos por alguns domingos. Salmo de número 25, aquele que vem exatamente depois dos Salmos reais. A teologia nessa estrutura que edifica a nossa vida. Eu quero perceber isso com você nesse instante. Vamos fazer uma primeira leitura para ter uma visão panorâmica e depois a gente sai considerando a verdade com mais cuidado, contida nessa poesia, nessa canção. Salmo de número 25, diz assim a palavra de Deus: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não lembre dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça, ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Vamos orar, pedindo a graça de Deus para entender essa poesia, ouvir a sua voz e responder com fé e confiança no Senhor. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado por este texto. Muito obrigado por estarmos aqui nessa noite diante dele com a oportunidade de te ouvir. Não deixa que desperdicemos isso. Que os pecados do pregador, que os pecados dos meus irmãos que ouvem, nenhum deles nos impeça de te ouvir, porque o Espírito habita em nós, nos ajuda segundo a tua vontade, Senhor.
A semelhança de Davi, nós reconhecemos a nossa debilidade, nossa pecaminosidade, nossa necessidade, mas reconhecemos a tua bondade e tua misericórdia. Por bondade, por misericórdia, fala conosco. Precisamos te ouvir, senão morreremos. Precisamos do alimento, senão definharemos. Precisamos da tua luz, senão nos perderemos. Nos ilumina, nos alimenta, nos transforma, nos vivifica pela tua palavra, Senhor. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se o rei já está no trono, porque os inimigos ainda caçoam, zombam e por vezes parecem triunfar contra nós. Se o rei já está no trono, porque os inimigos do meu coração por vezes têm vitórias tão terríveis, porque o pecado ainda não foi embora, porque o mundo ainda me fere, porque as dores ainda me alcançam. Se o rei está no trono, porque ainda sofro, porque ainda luto. A grande guerra já não foi vencida. Quando olhamos para as Escrituras, em especial para o livro de Juízes, percebemos que é uma lição muito forte nesse sentido. Quando havia uma liderança estabelecida por Deus, uma liderança piedosa, o povo vivia bons dias. Mas na medida que se afastavam dessa liderança, que se afastavam de Deus, a sombra se abatia sobre eles mais uma vez. Sequidão de estio. Inimigos prevaleciam. Os salmos reais que nós estamos acompanhando aqui durante essa série, do capítulo 20 ao 24, eles narram uma saga que termina na entronização e na entrada triunfal do rei pelas ruas de Jerusalém. Salmo 24, há 15 dias atrás vimos isso. Pensando de forma estrutural no primeiro livro do Saltério, a lógica, portanto, seria exatamente essa. Se a liderança piedosa chegou, se Davi se assentou no trono, acabou o confronto. Alguns anos atrás, nós expomos os salmos de 1 a 17 e nós vimos que ali temos a maior concentração de salmos de lamentação de toda a Escritura. Porque de fato é a batalha da fé até que o rei legítimo e verdadeiro assentasse no trono. Mas Davi já assentou. Por que então o Salmo 25? Por que mais um cântico misturado com angústia? Por que a provação persiste? Existe uma resposta fácil, uma resposta difícil. A resposta fácil é: Davi é um rei tipo. Ele não é o rei definitivo. Na medida que ele aponta para Jesus que viria, as batalhas permanecem até que o rei, filho de Davi, assente-se no trono e governe sua igreja. Essa é a resposta fácil, tá certo? A resposta difícil é quando a gente sobe um degrau na revelação. E a gente hoje? Se nós já temos o rei verdadeiro que encarnou, viveu vida perfeita, venceu as potestades malignas, ascendeu, está no trono ao lado do Pai. E se eu e você já fazemos parte desse reino, por que ainda sofremos? A batalha não deveria ter sido conclusa, terminada? Meus queridos irmãos, temos teologias que tentam responder isso e se complicam bastante. Porque talvez ouçam aquilo que o coração gostaria que fosse a resposta correta. Devemos nos apropriar dessa vitória. E uma vez que gozamos dela, todos os males somem. Isso está disponível à igreja. Essas teologias, elas não lidam com a complexidade da Escritura, a complexidade do mundo caído, nem a complexidade da nossa própria vida. Porque quando chega a doença, o infortúnio, a tristeza e a decepção, às vezes pessoas que estão em igrejas que pregam esse evangelho, elas se escondem, elas mentem e elas negam. Porque junto com a aprovação vem ainda a acusação: está te faltando fé.
Mas o que o Salmo 25 me mostra é que mesmo que o rei Jesus já tenha vencido, o seu reino ainda será consumado. E até lá, nós devemos seguir o caminho que ele também seguiu, que é um caminho de luta, que é um caminho de cruz, até que possamos gozar finalmente da paz perpétua, quando ele voltar. Mas até lá, lutamos para confiar. Eu e você não devemos lutar para obter salvação. Não! Isso ele já resolveu. Mas eu e você devemos lutar para confiar na tribulação, nas lutas que enfrentamos. Nós precisamos permanecer firmes nele. O Salmo 25 vai ensinar isso de forma categórica e didática. Palmer Robertson, observando a estrutura do primeiro livro dos Salmos, ele percebe que depois da entronização de Davi no Salmo 24, nós voltamos a temas que envolvem confronto e luta, é isso que eu estou dizendo para vocês a partir do capítulo 25, mas nós temos 3 diferenciais. Primeiro deles, uma ênfase muito forte na confiança na rocha da nossa salvação. Então, apelos à confiança serão constantes até o final do primeiro livro do Saltério. Segunda marca muito forte que nós temos nessa segunda parte do Saltério, do primeiro livro, é também confissão de pecado. Depois olha na tua Bíblia e percebe que nos Salmos de 19 para trás não haviam confissões de pecado tão claras. O Salmo 6 é o que chega mais perto, mas não há menção explícita a pecado. Veja no capítulo 25 como tem. Ecoando o Salmo 19, que são os salmos de transição. E por fim, a terceira marca desses salmos, que nós veremos aqui, é um apelo à lei de Deus, à instrução e ao ensino. Que não são muitos presentes nos primeiros 17, mas aqui são. E o Salmo 25 em especial tem 3 elementos. Os 3 elementos estão nele e de forma muito interessante. Agora vem uma informação importante. O Salmo 25 ele é um acróstico. Em que consiste o acróstico? Cada verso começa com uma letra do alfabeto hebraico. Você olha na sua Bíblia, você não vai perceber, tá certo? Mas no original, pode pesquisar depois e você vai ver. É uma poesia didática. Acrósticos eram feitos para as pessoas memorizarem e decorarem. Veja como o Salmo 25 é importante. Mas deixa eu lhe dar outra informação importante. O Salmo 25 é um acróstico defectivo. Tem um defeitozinho aqui. Por exemplo, há uma omissão no meio do salmo de uma letra, Vav. Você vai, Davi errou, né? Sei lá, Davi, distraído, pulou uma letra. Ele pulou o Vav. E no final, no término, no último verso, nós temos a primeira letra ali é P. É fora da ordem. Ele termina, ele coloca um P aí. Tá. Para que a gente deve saber disso? Tem algo muito interessante. Uma vez que a estrutura do salmo é essa, defectiva, né? Tem as 22 letras menos uma, e uma que se repete no final. O que acontece? A primeira letra, Aleph, a letra do meio do salmo, acabou sendo Lamed, porque fez esse ajuste, tirou o Vav, e no final nós temos o P. Essas 3 palavras juntas formam ensino. É uma chave para interpretar esse texto. Um texto que vai nos falar das batalhas que continuam na vida dos crentes, mesmo quando o rei está no trono. Um salmo que nos fala do quebrantamento, da confissão e da luta contra o pecado que todos nós devemos ter, mas também nos mostra de forma central, que é o ensino verdadeiro, que vai nos ajudar a confiar no rei, mesmo em meio às nossas lutas. Veremos a partir desse texto essas verdades então. E de que forma o abordaremos? Nós veremos aqui os inimigos da confiança em Deus. É importante confiar em Deus. E para isso precisamos olhar no olho dos inimigos e enfrentá-los. Quais são esses inimigos descritos aqui nesse texto? O primeiro deles, do verso 1 a 5, é o desprezo dos homens. Segundo inimigo que nós temos aqui da confiança em Deus é a culpa por causa do pecado. Versos 6 a 14. Versos 15 a 22, última parte do nosso texto, nós veremos o coração angustiado por essas pressões. Nosso próprio coração, em algum momento, se torna também inimigo da confiança em Deus.
Os homens, o pecado, o coração angustiado. Vamos então ao raio-x da nossa batalha espiritual. Primeira coisa então, irmãos, nós devemos lidar com o desprezo dos homens. São inimigos da nossa confiança em Deus. Peço a ajuda da igreja nessa leitura. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Todos, Deus meu. Crianças, ao longo do sermão, eu falarei algumas figuras para vocês e peço que vocês desenhem, para de alguma forma isso dá pistas a vocês e aos pais para lembrar daquilo que a gente disse. A primeira figura que eu peço que você faça é uma figura de um casal. O marido está dirigindo e está tendo uma tensão ali porque ele pegou o caminho errado. E a esposa está fazendo, você errou. Por que você não pediu ajuda? Não sei se isso já aconteceu. Não sei se você tem essa cena vívida na sua mente. Eu vi, pastor, aconteceu uma vez lá em casa. Você pode até me dizer isso no final, tá certo? Ou se você só vai imaginar isso. Na geração GPS está tão mais fácil. Eu me lembro, por exemplo, da época que a gente viajava, crianças, né, com os meus pais, que havia um mapa da 4 rodas, gigante. Imagina você viajando com aquele mapa. Aí a esposa tem que ser o copiloto, né? Nossa, que mão de obra. Na era do GPS é tão mais fácil. Mas algo que era notado nesses tempos, e hoje mais disfarçado pela tecnologia, é que existe uma tendência masculina de resistir fortemente a pedir informações. Isso talvez já tenha sido motivo de discussão familiar dentro do carro. Homem, a gente está perdido, pare e peça. Fale com alguém, se informe. E o homem resiste, erra mais, se complica, até que talvez ceda. Acontece assim na sua casa? Isso é um fato tão interessante que um pesquisador, ele elegeu 8 razões pelas quais os homens resistem mais a pedir informação. Por favor, não cutuque o seu parceiro. Vamos voltar ao texto. Talvez você tenha muita vontade de cutucar agora. Olha os 2 primeiros motivos que foram listados pelo Dr. Mark Goldstone. Insegurança e orgulho. Cutuca não, irmã. Basicamente, ele ainda comentou isso. Para a maioria dos homens, pedir informações significa reconhecer que está perdido. E isso leva a sentimentos de ansiedade e incompetência. Nós não gostamos disso. E eu não estou falando de carros. Nós queremos seguir o nosso próprio caminho, nós queremos saber, nós queremos ter a resposta. Em alguma medida nós queremos até fazer as respostas. Há um ímpeto de orgulho que guia o nosso coração. Isso é um consenso ao nosso redor. Aquele que se atreve a reconhecer que não sabe, que precisa e que depende é um traidor. Você está traindo a nossa causa. Está nos deixando mais inseguros. O crente, por essência, é alguém que reconhece que precisa de instrução. Crente orgulhoso é uma contradição. Às vezes nós somos contraditórios. Mas, no geral, a lógica é que o mundo resista à instrução do Senhor, queira fazer o seu próprio caminho e por isso nos persiga. É isso que acontece no contexto desse salmo. Os primeiros versos que falam do contraste de Davi, da briga com os seus inimigos, têm a confiança em Deus e na sua lei e na sua direção como um tema central. Davi começa o verso 1 falando assim, a ti, Senhor, elevo a minha alma. Há 15 dias atrás, nós vimos aqui que elevar a alma ou entregar a alma é sinônimo de verdadeira religião.
Davi está apelando para uma relação que ele tem com Deus. Senhor, eu sou crente. Minha alma está sendo elevada a Ti. O verso 2 deixa isso mais claro quando Davi evoca Deus meu, ou seja, tem uma aliança, tem um pacto, tem um compromisso com o Senhor. Eu não sou destes que andam alheios, que andam distantes. Eu sou teu súdito, Pai. Em Ti confio. Olha como a confiança é o termo central naquilo que o salmista está colocando para nós. Mas veja a sua petição. Na medida em que elevo a minha alma, na medida que Tu és o meu Deus, na medida que em Ti confio, Senhor, não permita que eu seja envergonhado. Não exultem sobre mim os meus inimigos. Você já sentiu essa inquietação? Quando nós colocamos nossas questões diante de Deus, Senhor, eu sou Teu servo e na minha família muitas vezes eu sou alvo de zombaria. No meu trabalho, o crente. E parece que Te seguir é um caminho de tolice. Não permite que eu seja envergonhado, Deus. Que eu não passe pela dolorosa experiência de ver os inimigos se alegrando, porque de alguma forma eles perceberão que mesmo Te seguindo, às vezes as coisas dão errado. Senhor, me ajuda. É interessante que no meio dessa angústia e desse conflito, ele saca uma promessa no verso 3. Irmãos, enche o seu bolso de promessa. As promessas fazem bem. As promessas afastam a ansiedade. As promessas de Deus acalmam o coração. Olha a promessa do verso 3. Com efeito, dos que de Ti esperam, ninguém será envergonhado. Os que sem causa procedem traiçoeiramente, esses serão envergonhados. É interessante que Davi evoca esse princípio para ele mesmo. Um dos temas centrais do nosso salmo, está na estrutura dele, é o ensino. E você percebe aqui que Davi fica ensinando a si mesmo. Mestres, professores, pais, mães, cristãos de forma geral, ensinem o seu próprio coração, não ensinem somente os outros. Quando a angústia chegar, quando a sombra dos inimigos te apavorar, ensine o seu próprio coração, traga as promessas à mente e pregue. Mas me impressiona, irmãos, como Davi vai nos ensinar aqui algo precioso nos versos 4 e 5. No meio dessa confusão e dessa agitação, enquanto colocam em descrédito o seu caminho e a sua religião, ele insiste. Verso 4, faze-me, Senhor, conhecer os Teus caminhos. A ideia de caminho aqui é uma ideia muito prática. É o caminho, por exemplo, que uma carroça vai fazendo e vai abrindo um lastro na terra. Senhor, me ajuda a perceber os Teus passos para que eu possa segui-los. É mais do que um conhecimento intelectual, é um conhecimento de vida. Me mostra como eu devo andar. Ensina-me as Tuas veredas. Guia-me na Tua verdade. 3 formulações do mesmo sentido. 3 verbos, 3 petições. Ensina-me. 4. Pois Tu é o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Meu querido irmão, perceba o que Davi nos ensina aqui nessa noite. Servir a Deus nesse mundo, muitas vezes é nos colocar em situações desconfortáveis e de possível zombaria. Incompreensão, perseguição. Mas quando isso te acontece, o que você tem que fazer? Você tem que pregar ao seu coração com base nas promessas de Deus. Você tem que orar a Ele, pedindo para que Ele lhe ajude. E você deve pedir para seguir o caminho dEle, direção. Senhor, não permita que eu desvie os meus pés. Não permita que eu me perca. Não permita que eu erre. Cuide de mim, Senhor. Me mostre o Teu caminho. Não quero me desviar. Eu quero o Teu ensino. Quando eu estou sofrendo, eu preciso de doutrina. Quando eu estou sofrendo, eu preciso de aconselhamento. Quando eu estou sofrendo, eu preciso da palavra de Deus para me dar direção. Eu não quero ser envergonhado. Para isso, eu preciso me apegar à Tua palavra. Um homem no passado, chamado Menno Simons, ele era um dos reformadores de uma ala até um pouco mais radical, os anabatistas.
Certa vez ele fez uma oração baseada nesse salmo que dizia assim: ó Senhor dos exércitos, minha carne é fraca, minha miséria e necessidade são grandes. Entretanto, não tenho medo da zombaria dos meus inimigos, mas tenho um cuidado profundo de não negar o teu nome. Teu nome que é adorado, reverenciado. Não me deixa que eu me afaste da tua verdade, para que não se alegrem eles na minha fraqueza e nas minhas transgressões à tua vontade, zombem e questionem: onde está o teu Deus? Onde está o teu Cristo? Para que a tua honra divina não seja reprovada por minha causa. Senhor, me preserva, me guarda. Não é a zombaria em si que fere o coração do crente, é o medo de dar motivo à zombaria. Que se levantem 1000. Está repreendido, pastor. Mas que se levantem. A oração deve ser que eu não caia. Que todos os olhos estejam na minha direção. Que as bocas estejam ali, ávidas por falar. Mas, Senhor, não dá causa. Que eu não desvie do teu caminho. Que eu siga a retidão. Que eu siga a tua palavra. Me conserva no teu ensino. Para os inimigos externos, o que nós precisamos é renovar a nossa confiança em Deus, por meio da súplica, por meio da palavra, para que Ele não nos permita resvalar os pés e desviar os caminhos. Não importa o que o mundo diz. Um com Deus é maioria. E o pedido deve ser que eu não me afaste, que eu não me perca, que eu não te envergonhe. O segundo inimigo que nós temos aqui no texto, ele é um pouco mais difícil de lidar, por isso até temos uma extensão maior. Se todos os inimigos fossem somente externos. O problema é que nós temos inimigos internos. E muitas vezes que contam com a nossa ajuda. Versos 6 a 14, veremos o segundo inimigo da confiança. A culpa por causa do pecado. Vamos ler juntos, é uma porção um pouco maior, eu quero ler com você de forma alternada, tá certo? Do verso 6 ao 14 diz assim a palavra de Deus: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade e perdoa. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Lidar com o peso do pecado e da culpa é um elemento indispensável da vida cristã, porque a vida cristã começa assim. Há uma analogia muito conhecida, uma história, o peregrino de John Bunyan, que mostra isso de forma gráfica. Muito interessante, crianças podem entender a partir disso. E esse é o segundo desenho, crianças. Coloque alguém com uma mochila pesada nas costas. Talvez pareça com a mochila que você carrega para a sua escola, ainda bem que tem a rodinha. Imagina que a rodinha quebra e que você tem que colocar nas suas costas aquela mochila cheia de livros. Júlia chega e se assustou. Mas imagina uma mochila muito pesada. O personagem da história, o peregrino, ele sai com essa mochila da cidade, da destruição, e ele passa grande parte, quase o livro todo, com esse peso nas costas. Pessoas que o seguem por curiosidade,
vizinhos que resolvem acompanhar em determinada medida, eles seguem, eles não têm essa mochila, porque eles não têm culpa, eles não percebem o seu pecado. Mas o verdadeiro crente, ele percebe o seu pecado e ele deixa aos pés da cruz. Há uma cena muito bonita no livro, que ele solta a mochila, quando ele finalmente chega aos pés do Calvário. Mas se soltamos a mochila da culpa pelo pecado aos pés do Calvário, o que é que está acontecendo aqui, Davi? Se tu fosse pegar lá de novo. Alguém já disse que Deus joga os nossos pecados no mar do esquecimento. O problema é que o diabo sabe pescar. E ele traz de volta. Mas há uma questão interessante aqui. Por que Davi traz essa ideia? Davi fala, né, irmãos, no verso 7, dos pecados da mocidade. É interessante que é um contraste, olha só. Antes dele chegar nos pecados, ele apela para a bondade e para a misericórdia, que vem desde a eternidade. Davi era bom em argumentação. Senhor, lembra de coisas eternas, não lembra de coisas antigas, não. O que é o pecado do meu passado no espaço-tempo? Se tu é eterno. O meu pecado aconteceu há alguns anos e afetou a linha do tempo aí da minha história. Mas a tua bondade vem antes disso. A tua misericórdia vem muito antes. Senhor, olha para isso, Senhor. Não olha para o meu pecado, não. Mas parece que nessa petição quem está olhando é Davi, né? Muitas vezes o que acontece aqui, irmãos, algumas possibilidades, tá certo? Pode ser as consequências do pecado, que ainda são um peso. Por causa da consequência dos pecados, pode ser que a gente, às vezes, interprete as situações e diga, meu Senhor, estou sofrendo por causa disso. E a gente começa a dar razão até aos inimigos e a mochila vai ficando pesada de novo. Pode ser que os pecados do passado, da mocidade, ainda tragam sementinhas e raízes. E de repente a gente começa a perceber aquilo e a culpa volta. Senhor, aqui ainda está aqui, Senhor. Os pecados da mocidade, eles são perigosos. As jovens aqui, né, então preciso reforçar isso. Spurgeon, ele usa uma ilustração muito interessante. O mundo muitas vezes diz, enquanto você é jovem, se permita. Depois, quando você vai ficando mais velho, você vai ajeitando a sua vida. Spurgeon usa a seguinte ilustração. Satanás coloca um banquete para os jovens. Muitas vezes os jovens comem avidamente esse banquete. Mas na velhice, ele vai se engasgar com todos os ossos do banquete que ele comeu. Os pecados da juventude podem azedar a sua velhice. Esse é um texto que Davi escreve a certa altura da sua vida. Ele parece que ainda olha com peso para isso. Senhor, me ajuda. Não olha para os pecados da minha mocidade. Não olha para as minhas transgressões. Final do verso 7. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Deus. Meus queridos irmãos, talvez não fosse Deus que estivesse olhando para Davi, lembrando do pecado da mocidade. É muito mais Davi que está olhando. Ele precisa ser ajudado. Não vale a pena olhar para os inimigos. Isso afeta a nossa confiança. Mas também não vale a pena ficar olhando para os nossos pecados, até os da mocidade. Isso pode dilacerar a nossa alma. Não há esperança para mim. Eu ficarei aqui. Não há jeito. Não há o que fazer. Mas eu quero que você perceba mais uma vez como o ensino brota. Como você precisa de boa teologia para servir a Deus. Para lutar, inclusive, com o desânimo e a culpa e a vergonha. Primeiro, ele apela para as bases eternas. Deus é mais antigo do que o meu pecado, sua misericórdia e sua fidelidade. Veja os atributos sendo evocados no verso 8. Bom é o Senhor, por isso aponta o caminho para os pecadores. Ele está pregando para Ele mesmo. Deus é bom, eu sou mau, mas Deus é bom. E Ele aponta o caminho para pecadores. Eu posso orar, eu posso suplicar, eu posso confiar. Ele apontará o caminho. Agora veja as qualificações para esses que recebem a direção.
que recebem uma nova oportunidade. Ele guia os humildes na justiça. Aquele que se quebranta. Aquele que se humilha na presença de Deus. Aquele que reconhece o seu pecado. Ele vai receber direção do Senhor. Eu não tenho justiça em mim mesmo. Mas quando eu reconheço isso, Deus aponta o caminho da justiça para mim. Os humildes serão guiados. Verso 9 ainda. Ensina os mansos no seu caminho. A ideia de mansidão aqui é quase que sinônimo de humildade. Mas é de alguém que foi domado pelo Senhor. Não é mais uma fera. Esse é o coração que vai receber instrução. Olha como Davi vai equalizando algumas coisas na sua cabeça de forma muito linda. Todas as veredas do Senhor, essas veredas que Ele quer percorrer, são de misericórdia e de verdade. Como nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente. Por um lado, Deus é o Deus da misericórdia. Ele recebe pecadores, Ele guia pecadores, mas Ele é o Deus da verdade. Ele não vai abandonar a verdade em nome da misericórdia. Não é assim que Ele age. Há esperança para pecadores, mas há esperança para pecadores quebrantados. E nós devemos nos apegar a isso. Aqueles que guardam a aliança e os seus testamentos. O que é que Davi está evocando aqui? Senhor, eu guardo, eu tenho um compromisso contigo. Eu peco, eu erro, mas eu te amo, eu te sirvo, eu confio em ti. O Senhor não vai me desamparar. Como é bom descansar nessa verdade. Verso 11, por causa do teu nome, Senhor, por causa da tua glória, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. Ele está fazendo um contraste aqui. Meu pecado não é maior do que a glória de Deus. E se Deus é mais glorificado quando pega os piores pecadores e mostra que Ele é maior do que esse pecado, que sua graça superabundou, faça-se assim em mim. Como não lembrar dos pecados grandes de Davi? E como não saber que maior ainda é o Deus de Davi que o perdoou e que o alcançou? Que essa palavra alcance você hoje, que talvez se arraste há muitos anos com culpa e vergonha. Não diminua o seu pecado, tá certo? Não diminua a cruz. O estudo dos casais nos mostrou isso. Mas tem uma visão grandiosa de Deus, inclusive para te perdoar, inclusive para te guiar no caminho do quebrantamento. Verso 12, acalenta essa promessa no seu coração. Ao homem que teme ao Senhor, Ele instruirá no caminho que deve escolher. Oh, meu irmão, guarda isso no coração. Quem teme será instruído. Isso não é pouco não, mas tem mais promessa. Deus é abundante nas promessas que dá. Na prosperidade repousará a sua alma. Aquele que se reconhece como pobre, vazio, terá o seu coração cheio. A sua alma será próspera. A sua descendência herdará a terra. Como não vê isso aqui como pano de fundo? Davi, mais uma vez, como a sua família sofreu por causa do seu pecado. Mas parece que agora ele é levado pela fé para o fim da história. Um dia que a sua descendência herdaria a terra toda. Esse texto não fala de uma prosperidade pequena e circunstancial, não. Isso é pequeno para Deus. Ele fala para os novos céus e nova terra que pertencerão ao seu povo. Meu querido irmão, a despeito dos nossos pecados, se a nossa confiança está depositada em Cristo, se nós o tememos, o amamos, se nós nos quebrantamos na sua presença, nossa alma será regalada pela sua graça. E o nosso futuro está garantido e selado. Nós chegaremos lá pela graça de Deus e para a glória de Deus. Olha o verso 14 como é forte. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dá lá a conhecer a sua aliança. A palavra aqui para intimidade ela é muito interessante, irmãos. Mexeu tanto comigo que eu já saí postando algumas coisas, né? É conselho íntimo. Imagina aqui que você tem todos esses irmãos queridos e amados. Mas talvez tenham 3 ou 4 que são mais próximos. Que você consegue abrir o seu coração e dividir. É um conselho íntimo que você tem. Já pensou que você pode fazer parte do conselho íntimo de Deus?
ter Ele como seu amigo, intimidade. Quem abre a porta, quem nos faz sentar nessa mesa, é o temor a Deus. Por isso, não ouça os inimigos externos, tampouco ouça o seu coração pecador que pode lhe enganar. Ouça a voz do Evangelho, ouça a esperança que vem da boa nova. Se você teme ao Senhor, independente do que você fez no passado, você senta na mesa dele, você participa da comunhão, você é amigo de Deus. Confie nele, persevere, não desanime. Último grupo de inimigos, ou último inimigo que nós temos aqui no texto. Última batalha a ser travada. A angústia, a aflição do nosso próprio coração. Versos 15 até o verso 22, vamos ler de forma alternada mais uma vez. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Todos juntos. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Uma última figura que eu peço às crianças. Segredo. Eu sei que vocês querem muito ser adultos, mas a verdade é que muitas vezes os adultos querem voltar a ser criança. A gente quer voltar a ser criança muitas vezes. A vida é tão complicada, a vida é tão difícil. Como era mais fácil quando éramos crianças. Então tenta imaginar isso, desenha um adulto tentando fazer aquela posição de criança, posição fetal, né? Tenta desenhar essa cena. Se você quiser, escolha um rosto aí de um conhecido. Mas é verdade, nós queremos isso muitas vezes. A poetisa registrou esse desejo. Essa semana eu li um poema de Adélia Prado que fala exatamente sobre esse desejo de voltar a ser criança. E vou ler rapidinho para vocês, tá certo? Ela exprime o sentimento que muitas vezes nos alcança. O nome do poema é Orfandade. Diz assim: meu Deus, me dá 5 anos. Me dá um pé de fedegoso com formiga preta. Me dá um Natal e sua véspera. O ressonar das pessoas no quartinho. Me dá a negrinha fia para eu brincar. Me dá uma noite para eu dormir com minha mãe. Me dá a minha mãe. Alegria sã e medo remediável. Me dá a mão. Me cura de ser grande. Oh, meu Deus, meu Pai, meu Pai. É interessante que o poema tem por título Orfandade, né? Ela se sente órfã e quer de novo ser filha. Mas é bonito que o poema termina e começa com meu Deus, meu Pai. Ela não está órfã. A gente se sente assim às vezes, a gente quer voltar a ser criança. Mas é bom lembrar o nosso coração que nós temos um Pai e nós podemos ser criança. E nós devemos ser criança. E nós devemos confiar como criança. Ó coração, te acalma, você tem um Pai. Davi revela a sua angústia aqui. O verso 15 começa a falar sobre a sua luta mais uma vez. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, que tirará o pé do laço. A esperança volta, né? É interessante demais essa cena, porque ele evoca um passarinho que está com um pezinho ali e tem um laço que está quase puxando ele pelo laço. Se você fosse esse passarinho, você olharia para onde? Para o laço, para o pé, para a circunstância. Mas Davi diz, eu olho para ti, porque é o Senhor que vai me livrar. Olha a esperança do salmista. Mas ao mesmo tempo, ele mais uma vez revela como o seu coração está. E aqui eu queria destacar que o seu coração está assim por causa da soma de aflições. São os inimigos todos.
Inclusive o seu próprio pecado e a culpa que deixa o coração dele pesado. Quando junta tudo na balança, pesa. Olha o que ele diz no verso 16: volta-te para mim e tem compaixão, porque eu estou sozinho e aflito. As maiores lutas que travamos na alma envolvem uma parcela de solidão. A dor é tão grande que nós sentimos que os outros não podem entender o que nós sentimos. Sentimos-nos sozinhos, órfãos. Alivia-me as tribulações do coração. Tira-me das minhas angústias. Meu Deus, isso é tão forte. Ele não pede para que tire a angústia dele, não. Ele pede para que ele saia da angústia. Parece que a angústia é um lugar e ele está mergulhado. Me tira desse lugar, Senhor. Alivia o meu coração. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento. E agora ele vai lembrar. É uma revisão conclusiva dos seus inimigos. Primeiro os pecados, né? Perdoa todos os meus pecados. Isso tem me ferido. Agora ele fala dos inimigos, verso 19. Considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, porque eu em ti refugio. É o começo do salmo, né? Não seja eu envergonhado, Senhor. Preserve-me a sinceridade e a retidão. Que eu não peque, que eu não fale, nem me desvie. Eu espero em ti. O verso 22 é muito interessante, porque a sua conclusão, ele intercede por Israel. Talvez a lição seja, quando você estiver angustiado e mergulhado, lembre de interceder pelos outros. Saia de você e lembre da igreja. Interceda por outros. Mas eu creio que o significado vai além disso. Ainda que essa seja uma lição preciosa. Davi, no meio da sua angústia, com seu coração dolorido, mergulhado em aflição, ele começa a se erguer e ele levanta as mãos para Jerusalém e passa a interceder por elas, porque ele é o rei. Mesmo com o coração dolorido, ele intercede. Isso é bonito imaginar Davi fazer isso. Esse verso 22 me leva diretamente para o Gólgota, para a noite mais difícil de Jesus. Aquele que lá de cima via todo esse cenário e ria-se daqueles que zombavam do Messias, que está no Salmo 2, essa descrição. O rei passa por perseguição, mas Deus ri e zomba dos inimigos. Agora ele desce e permite ser zombado por eles. O nosso rei sofreu na mão dos inimigos. Foi injuriado, acusado e ultrajado. Essa oração ele fez também. Livra-me dos meus inimigos. Talvez você diga, ele nunca pecou. Como é que esse salmo pode ser aplicado a Jesus? É pior, irmãos, porque quando eu sofro pelos meus pecados, eu sei que eu tenho participação nisso, eu sei que eu tenho culpa e eu luto com isso. Mas em Jesus, que levou o meu pecado, o seu pecado, o pecado do seu povo e nunca transgrediu a lei de Deus. Ele nunca soube o que era estar nessa posição. É por isso que ele se assombra quando no Calvário cai sobre ele toda a culpa. Ele é feito pecado para que fôssemos feitos justiça. Ele é tomado de tanto espanto que ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? É angústia pura. Ele nunca havia passado por isso antes. Ele foi punido por pecados que não eram dele, eram meus. O seu coração ficou angustiado. Ele se sentiu aflito e sozinho. Ele se sentiu como uma criança órfã. Ele chamou pelo pai, o pai não atendeu. Mas ele fez isso por mim e por você. Por isso que enche o meu coração de esperança e confiança. Quando eu penso nesse Cristo se erguendo, levantando as suas mãos na direção da sua igreja, intercedendo por nós no seu sofrimento. Confie nesse Jesus. O rei está no trono. Confie nele. Mesmo nas lutas e angústias.
Mesmo que o mundo se levante contra você, mesmo que seu pecado te acuse, mesmo que a culpa te sufoque, confie em Cristo. Ele está no céu intercedendo por você agora. Você não está sozinho, você não é órfão, você não precisa se curar de ser grande. Ele te salvou quando Ele se fez pequeno por você. Confie como uma criança, confie. Olhe para o seu Rei. Eu termino com a oração de Spurgeon, nesse sentido. Ó Cristo, clamamos a Ti na plenitude dos Teus méritos, a Ti, na riqueza da Tua graça, a Ti nos Teus braços de amor e nas consolações do Teu Espírito, a Ti, para que Teus espinhos sejam a minha coroa, para que o Teu sangue seja o meu bálsamo, para que a Tua morte seja a minha vida e para que a Tua cruz seja o meu triunfo. Confie em Cristo, descanse em Cristo. E se ainda não o fez, se entregue a Cristo hoje. Vamos orar, vamos suplicar por graça, vamos bendizer ao nosso Rei, vamos exaltar o Seu nome. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra que nos instrui, por Teu ensino, que é tão precioso para a nossa alma, porque o Senhor nos ensina sobre justiça e sobre graça. O Senhor nos mostra caminhos de misericórdia e de verdade. O Senhor nos lembra que no temor há salvação, que no quebrantamento há acolhimento, que em Jesus há esperança. Nos afasta da culpa, da vergonha e do medo. No meio das tribulações, nos faz confiar no nosso Rei. Ninguém se compara a Cristo. Ele intercede por nós e nós o amamos. Que o Teu povo saia daqui fortalecido nessa confiança e nessa esperança. E se há alguém aqui que está órfão, que está sozinho, que está perdido, que ele se torne uma criança hoje no reino dos céus. Que haja uma fé infantil e pura. Que ele não olhe para os seus pecados, que ele não olhe para a sua corrupção, que ele olhe para Jesus e que ele corra para Jesus. Jesus não rejeitará um coração quebrantado. Que os ouvidos ouçam, que os corações se rendam, que haja salvação hoje para a Tua glória. No nome de Jesus que nós oramos. Amém.